Olá, eu sou Mônica Gibson. Eugene Weinberg é o nosso convidado de hoje para falarmos sobre mineração e metais. Eugene, a indústria do carvão teve más notícias na segunda-feira à noite. Oficiais de Oregon recusaram uma licença para um terminal que exportaria 8.800.000 toneladas de carvão por ano para a Ásia. Qual a importância disso para a indústria? Durante os últimos anos, a indústria do carvão nos Estados Unidos mudou muito. O cenário para o carvão nos Estados Unidos mudou, basicamente em função da revolução no shale gas e de um aumento em relação ao gás natural nas usinas. Os Estados Unidos reemergiram como um forte exportador mundial de carvão. E certamente essas recusas afetariam o sentimento no país. Houve alguma reação em termos de preços? Não notamos nenhuma reação, porque tais incrementos não provocam uma reação de curto prazo nos preços. Mas definitivamente, eles colocaram um limite nos preços do carvão. Obviamente, há um grande estímulo à energia verde. 4 terminais de exportação de carvão foram bloqueados. Qual é a sua perspectiva para o futuro do carvão? Eu não acredito que seja um futuro difícil, apesar do recente estímulo dos países da OECD à energia limpa. É possível que até haja um aumento na demanda nos próximos anos, mais forte que anteriormente, graças ao enfraquecimento das economias e aos altos preços do gás que tornam o carvão mais barato e mais acessível. O carvão também é mais viável e tem mais demanda nos países emergentes. Nesse sentido, não acredito que o futuro seja difícil, mas definitivamente o futuro para as fontes de energia alternativa, como o gás natural, provavelmente será mais promissor. Voltando aos preços, apesar do dólar estar mais valorizado, os preços de metais se recuperaram na quarta-feira. Que impactos as recentes medidas do FOMC poderiam ter no mercado, já que o tom hawkish predomina? A grande surpresa é que durante os últimos meses houve pouca correlação entre os preços de metais e de commodities em geral e o dólar americano. A correlação era muito forte e negativa, mas no momento isso parece não acontecer. Atualmente, os preços de metais estão mais correlacionados às ações na China, às previsões de crescimento econômico, às notícias do país e também aos mercados de equities chineses. Na quinta-feira de manhã, os preços dos metais de base recuaram em média 0,3%, já que o sentimento foi afetado pela estimativa mais fraca que o esperado para o PMI de manufatura da China, que caiu de 51,7 para 50,3. Como você vê essa situação? China will be still the gorilla in the room. E eu acredito que a China ainda continuará a ditar o mercado. O país é responsável pela maior parte da demanda e também por quase todas as mudanças anuais na demanda. A China continuará a influenciar os preços de metais, pelo menos em relação à demanda. A deterioração das perspectivas econômicas para a China, que foram confirmadas pelos fracos números da estimativa para o PMI de manufatura, um pouco acima da marca dos 50, provavelmente continuará a afetar os preços. 50 level, it's likely to continue this deterioration of the economic outlook. It's likely to continue to weigh on the. Os dados do mercado imobiliário e do setor de construção, que são os maiores consumidores de metais na China, continuam mostrando fracos resultados. One of the largest consumers for the metals in China. So I think that
the impact of it, at least in a short term. Obrigada pela participação, Eugene. Isso é tudo por hoje. Mas continue assistindo a Dukascop TV para mais atualizações sobre as ações do FOMC. Até mais!